Olá, estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, sempre na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Bom. Tudo bom, Ana Paula? Tudo bem, Rogério? Olá a todos! O programa de hoje traz como entrevistados uma pessoa que você está acostumado a ouvir todo início de programa a gente falar dela. Ela mesma, a Priscila Oliveira. Ela que é responsável pelas imagens do nosso programa Movimento Empresarial e que vai falar um pouco sobre um assunto que ela conhece bastante, fotografia. Também vai estar conosco o Arthur Duarte, ele que é administrador e é sócio da Space Hunters, uma empresa especializada em colaborar com os empreendedores, com os empresários, na busca pelo ponto ideal para instalar a sua empresa. Vale a pena conhecer um pouco mais sobre isso. Você sabe, o programa Movimento Empresarial tem as dicas de gestão com a Vera Brock. Também as dicas de constelação familiar com a Cláudia Fortuna. E para manter esse sorriso bonito da Ana Paula, as dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins. O programa Movimento Empresarial tem o apoio da Sistec, Contabilidade Digital. O programa tem as suas entrevistas gravadas aqui no ambiente da Macro Office, o seu local para eventos. E as imagens, como você sabe, são captadas pela fotógrafa de eventos Priscila Oliveira. Tudo isso e muito mais no programa Movimento Empresarial, que está começando agora. Nesse bloco do Movimento Empresarial, nós vamos conversar com uma pessoa que você escuta falar todo início de programa Movimento Empresarial. Ela, a Priscila Oliveira, fotógrafa de eventos e a responsável pelas imagens do programa Movimento Empresarial. Mas além disso, a Priscila é uma empreendedora dessa área de fotografia, de imagem, e a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre isso. Priscila, obrigado por ter aceito aí esse bate-papo com a gente. Gratidão pelo convite, Rogério. Muito feliz de estar desse lado hoje do programa. Priscila, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre fotografia, que eu acho que é um ponto que interessa para todos aqueles que são empreendedores, que são executivos, quero conhecer um pouquinho da tua trajetória, que é uma coisa que tradicionalmente todos os nossos convidados falam quando sentam aqui com a gente. Sim. Bom, primeiramente me chamo Priscila de Oliveira. Hoje eu tô há 14 anos na fotografia e a cada vez eu venho me desenvolvendo, buscando artisticamente, né, melhorar a minha fotografia. Então eu comecei em outros nichos. Hoje, atualmente, né, eu tô muito focada e especialista no posicionamento de imagem. Então durante esses anos todos eu já fotografei de tudo um pouco, né? Eu tenho clientes aí que hoje as crianças estão fazendo 13 anos, porque eu já acompanho lá desde o início da minha carreira, até por muita coincidência no último evento que eu fiz no fim de semana passado. Me encontraram no evento e disseram assim: nossa, tu fotografou a minha neta. E eu digo: quantos anos está a sua neta? 12 anos. E eu digo: nossa, que legal. Então, não tem preço esse reconhecimento, né? E ver o meu desenvolvimento, tanto como pessoa, como empreendedora, né? Tem esse entendimento e as oportunidades que tudo venho trazendo, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. Agora, Priscila, falando de fotografia, muitas vezes as pessoas dizem assim: tá, mas fotografia é pegar a máquina e sair tirando foto. E é isso? Não é bem isso. Hoje em dia, né, com a tecnologia, com o celular na mão, a gente tem muita facilidade com as fotos. Mas não aquela foto profissional, né? Então, não é somente ter uma câmera na mão, não é somente clicar, tem todo um processo, né? Então, todo o conhecimento, todo o aprendizado, até mesmo do olhar, porque a fotografia, a gente não nasce sabendo, a gente vai treinando o olhar. Hoje, aonde eu vou, eu vejo uma foto e as pessoas dizem assim: eu tenho amigas que só de estar comigo
quando elas vão nos lugares, elas dizem assim, Pri, ia gostar de fazer foto aqui, porque a gente aprende a ter esse olhar, né? Até lá no meu início da minha carreira profissional, eu trabalhava como CLT e quando eu quis começar na fotografia, eu tive um choque muito grande, que uma pessoa que era o meu ex-chefe disse para mim que fotografia não era para quem queria, era para quem nascia sabendo. Então, eu vi que através disso eu era muito forte porque eu não desisti. Claro, isso me afetou, me deu travas, que graças a Deus eu fui tirando durante os anos, mas isso me fortaleceu, isso me deu força para não desistir de buscar aquilo que eu queria. Então, não é só fazer um clique, tem todo o pós, que é onde dá o charme na foto, né? Tem todo o ângulo, as regras que são importantes, mas não são regras obrigatórias, mas não é somente ter uma câmera na mão. Priscila, quando a gente está fazendo uma fotografia profissional, muitas vezes a gente percebe a diferença diretamente pelo rosto da pessoa. Uma foto que não sou profissional de fotografia, vou tirar de alguém, a pessoa não vai estar olhando para o lado certo, não vai estar... Começa por aí? Sim. A diferença da fotografia profissional é desde a qualidade, desde a nitidez, desde o contraste da foto, até justamente isso, para onde olhar, como se portar, porque o mais desafiador para quem está sendo fotografado é como vou me posicionar. Para quem está acostumado, é mais fácil, né? Que nem hoje em dia a gente tem muitas influencers que do jeito que elas param, elas estão tirando fotos. Mas elas foram aprendendo também. E para quem não está acostumado, é mais desafiador. Então, o profissional da fotografia, ele tem esse hábito, esse feeling de estar dando o direcionamento de como a pessoa se portar, como ela se posicionar, e até vendo alguns pequenos ajustes que a gente não vê, um fio de cabelo às vezes na frente, um pouquinho da blusa torta. Então isso é só quem tá lá do outro lado consegue ver, né? Então essa é a grande diferença da foto profissional para a foto amadora. Agora, quando a gente está falando de foto, nós estamos falando de eventos, de momentos, e o momento ele não se repete, o momento é o momento. Então, o fotógrafo que está cobrindo um evento, muitas vezes ele tem que ter, além da questão de técnica, a questão de feeling de perceber. É agora que eu tenho que tirar aquela foto, não é daqui a 2 segundos e nem 2 segundos antes. Isso faz de fato diferença? Sim, isso faz muita diferença, e daí isso vai muito do atendimento, né? Hoje eu tenho um olhar que eu fico observando tudo que está acontecendo. A gente não consegue ver tudo durante um evento, mas a gente sabendo os pontos importantes do evento, o que vai acontecer, tu já sabe aonde tu tem que estar para tu captar aquela foto. Momentos espontâneos é justamente isso, é tu não ficar parada, né? É tu tá se movimentando, tu tá observando e tu pegar aquela foto mais espontânea possível. Então, nos eventos a gente tem que estar ainda mais ligado naquilo que a gente está fazendo, focado naquilo, né? Pra gente conseguir as melhores fotos. Mas conta para nós um pouco do tipo de fotografia que tu faz, né? Por exemplo, uma foto, as pessoas devem ter visto aí nas redes sociais as fotos da Ana Paula, nossa produtora e apresentadora, co-apresentadora, que as fotos dela foram feitas pela Priscila. Mas além dessa foto de posicionamento de imagem, posada, que outro tipo de fotografia tu gosta de fazer e tu fazes hoje com mais frequência? Bom, eu não tenho um nicho muito específico, né? Hoje eu trabalho muito com posicionamento, estou me especializando, né? Fiquei especialista no posicionamento de imagem por eu me descobrir nesse mundo do empreendedorismo, do network, da conexão até com os grupos de mulheres. Então, o posicionamento hoje ele tá muito forte porque é o momento que eu tô vivendo. Mas o meu nicho sempre forte foi as crianças, né? Então, antes da fotografia, eu era babá. Eu fui babá por 8 anos, então eu tenho uma paixão por criança muito grande. E eu comecei pelas crianças. Então, o acompanhamento mensal eu faço até hoje, né? Todo mês eu tenho as minhas crianças lá que eu estou fazendo o acompanhamento. Tem as que já estão grandes, que daí eu faço só os aniversários.
Então, eu faço acompanhamento, faço aniversário. Nas datas comemorativas, Natal está chegando e eu estou providenciando algo muito bacana para isso. Eu faço cenários temáticos. Então, tive Dia das Mães, tive do Dia dos Pais, agora vou fazer o do Natal. Então, os eventos corporativos, né, de empreendedorismo, empresariais, festas em geral, formatura, 15 anos, ontem mesmo estava em reunião para alinhar algumas coisas para os 15 anos de 2 princesas aí que eu vou fotografar. Tem outras que hoje a gente está no rumo, né, que nem eu digo, a menininha de 12 lá que eu encontrei no evento, a avó disse assim, está perto dos 15, eu digo, vamos lá. Então, eu atendo tudo que envolve pessoas, eternizar momentos. Falaste da questão de atender as crianças, né? O que é mais difícil? É fotografar uma criança que talvez não pare para tirar foto ou um adulto que pode ser mais exigente? Na tua visão? Bom, para mim, sempre foi mais difícil fotografar adultos, né? Para mim, criança era o meu chão, eu adoro, então eu brinco com eles, eu deixo uma coisa mais espontânea, e isso era muito natural meu, né? O adulto já era, para mim, desafiador. E o momento que eu comecei a conseguir fotografar pessoas, né, mulheres e hoje homens em geral, foi o momento onde eu tive o meu processo de autoconhecimento. Quando eu comecei a gostar de mim, a olhar no espelho e gostar de mim. Né? Então, nesse momento eu comecei a enxergar fotos das mulheres, posicionamento para as mulheres, os ensaios femininos, os ensaios sensuais, que eu também já fiz vários e ainda faço, né? Então, para mim hoje, eu não consigo, para mim hoje ainda é um pouquinho mais desafiador os corporativos mais espontâneos, né? Mas tudo é aprendizado, é tu sentir ter a experiência e se sentir mente aberta para aprender. Congressos, eventos, entregas de prêmios, isso é uma atividade que tu também desenvolve? Sim, também. Eu faço parte de alguns eventos que vão acontecer aí de premiações para empreendedorismo e a gente está sempre, né? Hoje eu estou muito nesse mundo dos vídeos, dos reels, dos vídeos curtinhos, tanto na parte de criar os vídeos, quanto editar esses vídeos. Então, eu estou nesse processo desse desenvolvimento, desse aprendizado que eu estou gostando muito. Então, atendo muitas empresas de comunicação, social media, né? Onde eu vou, faço conteúdo para elas e entrego para elas usarem nas redes sociais dos clientes. Falaste uma coisa interessante, o momento pós-fotografia. Então, foi feito um evento, foram tiradas várias fotos, nem todas ficaram boas. Como é que é esse processo de seleção das fotos e dá para melhorar uma fotografia que não ficou tão boa? Tem fotografias que sim, né, que tu consegue recuperar, vamos dizer assim, mas tem alguns casos que não tem recuperação. Foto desfocada, né, não tem como recuperar. Foto estourada, foto escura, dependendo do caso a gente consegue recuperar sim, mas o processo da edição é uma a uma, não tem como fugir disso. Tem que editar uma a uma. Então, tudo que eu fotografei no dia, eu revejo depois nas edições. Claro, hoje eu já tô tendo que ampliar o meu olhar, né? Eu já tô com umas meninas me auxiliando nessa parte de edições, porque eu estou muito na rua, porque hoje eu não sou só a fotógrafa, né? Eu sou a empreendedora do Priscila Fotografia e também de vendas. Que esse é o desafio de uma pequena empresa, que tu és uma gestora de uma pequena empresa de fotografia, que é fazer aquela atividade, captar a próxima atividade, fazer a gestão do grupo de pessoas que estão ali envolvidos com aquela atividade. E isso é um aprendizado que não vem naturalmente, né? Demora um tempo para se perceber esse tipo de coisa. Sim, sim, é um processo que a gente tem que passar, que nem eu digo. Eu ainda estou aprendendo, eu ainda sou bem iniciante, mas alguns entendimentos, assim, que há muitos anos atrás eu era relutante, principalmente na questão, né, das finanças, que a gente até teve um entrevistado que falou sobre quanto isso é importante. Eu sempre fui relutante, mas como é que eu vou dividir se eu sou a fotografia e eu sou a Priscila?
E hoje eu tenho entendimento do quanto é importante isso. Dividir, separar uma coisa da outra. Então eu tô nesse processo de aprender, então ainda não é muito natural, então esse processo é mais doloroso, mas é isso, a gente tá disposta a aprender todo dia. Uma coisa que eu queria te perguntar também, faz muita diferença o equipamento que a gente usa para tirar foto? Quer dizer, uma câmera mais profissional, ela tira de fato melhores fotos ou depende mais do fotógrafo? Temos as duas questões, né? O olhar do fotógrafo é muito importante e não só o olhar, o entendimento das configurações da câmera, né? Porque se a gente souber dominar as configurações, a gente consegue fazer belas fotos, independente do equipamento, né? Tanto com o celular, a gente tendo esse entendimento, a gente consegue saber, porque até pessoas que não têm esse entendimento conseguem tendo dicas básicas, né? Mas o equipamento, sim, ele é importante pela qualidade, pela velocidade do que ele nos responde, né? Mas isso não é o principal fator, né? Isso é um pedacinho de todo o conjunto da fotografia. Não adianta dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir, né? É, com certeza. Mas Priscila, tu sabe, a gente está chegando ao final aí do nosso espaço de entrevista e como todos os entrevistados, eu quero pedir para tu deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aqui pelo Movimento Empresarial. Bom, então eu vou falar no contexto geral, não só da fotografia, deixar uma mensagem assim para ti que está iniciando nesse mundo do empreendedorismo, ou até mesmo que tu não se sente ainda um empreendedor que nem eu, não me senti há por muitos anos. Não desiste, te conecta com pessoas, busca conhecimento até mesmo na internet, porque foi assim aonde eu despertei o meu interesse nesse conhecimento. Foi através de lives gratuitas, de treinamentos gratuitos na internet, e aí quando eu entrei nesse mundo do network pessoal, né, porque graças a Deus a gente se liberou da pandemia, isso me fez evoluir muito e me faz evoluir todo dia. Então, não desista dos seus sonhos. Priscila Oliveira, responsável pelas imagens aqui do programa Movimento Empresarial, que hoje está desse lado. Muito obrigado aí pelo nosso bate-papo. Gratidão pelo convite, por estar aqui com todo mundo. E você sabe, o programa Movimento Empresarial continua, fica aí com a gente. Olá! Eu sou a Vera Lúcia Brock Brasil, eu sou CEO da Brock Delphi Educação, líder da Universidade Corporativa 360 Graus da Corporate Investimentos. Sou diretora na Associação Brasileira de Consultores, ABCO, sou autora do livro Competências para o Administrador, um enfoque para o saber ser e o saber fazer. Sou consultora, palestrante e empreendedora. Nas dicas de gestão de hoje, vai para os colaboradores e as organizações que aprendem. Você, gestor, líder e educador, futurista, empresário, você já se perguntou como está o seu colaborador? Como eles estão atuando nas organizações? Será que eles estão vendo o horizonte mais profundamente? Como eles se comportam e como você os vê? O seu produto está tendo a lucratividade que você espera? As empresas mais prósperas são aquelas que acompanham o seu colaborador. O acompanhamento é fundamental para o sucesso das organizações que aprendem. Nós tivemos uma vivência durante a semana em que nós definimos como estava a concorrência. Você bem sabe, senhores empresários e empresárias, que a concorrência é cruel. Ela é inóspita, despreparada, global e estratégica.
Será que o seu colaborador está preparado para o enfrentamento da concorrência? Compreendo que os mercados são estratégicos, forçando o processo de transformação das empresas e a gestão organizacional. Um exemplo que tivemos durante a semana: 40 empresários que se reuniram às 5 horas da manhã, com o lema: enquanto a concorrência dorme, nós trabalhamos. Com certeza, 40 empresários que trocaram as suas vivências. Em 3 minutos, cada empresário trouxe a sua experiência com a concorrência internacional, o comportamento dos seus colaboradores e a gestão otimizada com qualidade. Cada dia se transformam. A mudança, ela é permanente. Precisamos estar preparados. Como diz Peter Senge, as organizações que aprendem são aquelas que têm sucesso. As organizações que acompanham seus colaboradores no processo de aprendizado são as proativas, de crescimento constante. Como está o seu negócio? Está ativo? Está em concorrência? Você, líder e educador, que faz a gestão da sua organização, deve saber que cada vez mais precisamos apoiar o colaborador para poder acelerar o seu negócio. Essas são as dicas de gestão de hoje. Gostou? Então, vem comigo para a próxima terça-feira no Movimento Empresarial. Até lá! Em Porto Alegre, a MacroOffice é a solução completa em espaços multiuso para eventos corporativos, locação de escritórios, self-storage e endereço fiscal. Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Água Loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça... A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada.
A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. E o programa Movimento Empresarial, que também fala de inovação, que também fala de ideias diferentes, está recebendo hoje aqui o administrador Arthur Duarte, que é empreendedor de uma empresa chamada Space Hunters. Você já pensou em montar o seu negócio num lugar e aí ficar pensando, poxa, será que esse lugar aqui é o mais adequado para eu colocar a minha empresa? Será que não deveria encontrar um outro lugar? E fica na dúvida, conversa com o vizinho, olha no mapa, olha a foto. Será que não tem um jeito mais inteligente, mais efetivo de fazer esse tipo de atividade? Vamos conhecer isso através aí da fala do Arthur. Arthur, seja muito bem-vindo aqui ao programa Movimento Empresarial. Obrigado, professor. Eu sempre vou chamar de professor, não tem como não chamar. Obrigado pelo convite. Para mim é realmente uma honra participar de qualquer projeto seu, porque foi um dos grandes apoiadores da minha vida empresarial e desde o início lá, ainda hoje eu colho frutos dentro da Space Hunters de contatos que tu me aproximou e também de todos os ensinamentos que nas trocas de ideias, quando estava recém-apresentada a Space Hunters para mim, uma das primeiras pessoas que eu perguntar o que achava daquela empresa foi tu, então obrigado pela oportunidade, estamos sempre juntos. Obrigado aí pelas palavras. Mas Arthur, talvez um dos grandes desafios, principalmente quando a gente está falando de varejo e outras ações que geram a necessidade de fluxo de pessoas, é o lugar certo. E muitas vezes a gente conhece como consultor N histórias de empresários que resolvem, eu quero botar uma filial lá na Zona Sul. Por quê? Porque sim. Eu quero botar naquela rua. Por quê? Porque eu acho ela bonita. Né? Será que tem um jeito melhor de encontrar um lugar para montar a sua filial, a sua empresa? Nós costumamos sempre dizer que a intuição ela é muito boa. O feeling ele é bom. Não à toa os empresários ainda prevalecem numa tomada de decisão, seja ela de localização ou outra, prevalece ainda o feeling. O que a gente também percebe é que o feeling ele ainda também exerce uma influência, de certa forma, negativa em alguns aspectos, porque às vezes forma um cabresto na cabeça da pessoa de ela não olhar um outro horizonte de possibilidades e, ao mesmo tempo, de ela não sair do que, de repente, é o mais óbvio. O que nós, dentro da Space Hunters, entendemos é que o ser humano ele tende a ter instintos de deslocamentos, instintos de economia de energia, e isso pode ser calculado através de uma ciência de cálculos que vem do urbanismo. Eu só sou arquitetos urbanistas. O contraste disso com o que existe de mercado é o que nos possibilita fazer com que a intuição do empreendedor seja de fato confirmada dentro daquela ótica de cidade, para ele poder olhar e pensar, beleza, essa rua é bonita, mas ela é bonita por quê? Ela é bonita porque tu simplesmente viu negócios interessantes no entorno, ou porque os negócios que estão ali, eles estão ali por algum motivo e aquilo possibilita que aquela rua sempre seja bonita. Então, nós fazemos estudos justamente para comprovar essas hipóteses e ajudar a pessoa, o empreendedor, a comprovar as suas possibilidades, né? Então, vamos conhecer um pouquinho desse projeto que eu achei muito bacana. A primeira vez que eu tomei conhecimento dele, que o Arthur me trouxe, eu achei, poxa, isso aqui é bacana, é diferente e muito útil para os empresários de qualquer tamanho, mas eu diria que mais ainda para o pequeno e para o médio, que não tem tanta chance de errar. O grande empresário, aquela rede de lojas grande, daqui a pouco fez uma jogada errada, bom, ok, é uma filial dentre as 495 que errou. Muitas vezes o pequeno empresário, o médio empresário, são 1, 2, 5, 10 lojas, mobilizam um capital que às vezes ele não tem, comprometendo uma receita futura com uma ação errada, né? Então conta para nós um pouquinho o que é Space Hunters e exatamente como é que funciona esse sistema da Space Hunters. Antes de falar um pouquinho da Space, até pegar um gancho do que tu falou, claro, do pequeno grande, né, esses contrastes.
nós vemos muitas redes acabando por fechar unidades de franqueados e abrindo suas próprias unidades. Os franqueados, por mais que sejam de uma rede grande, são pequenos. Sim. E esses pequenos acabam sofrendo, às vezes, com redes renomadas. Vamos pegar, por exemplo, o McDonald's. O McDonald's ele teve os índices de satisfação dos franqueados nos Estados Unidos, os franqueados do McDonald's, são baixíssimos. Então, existe aí algum reflexo de que o pequeno e médio acaba sofrendo de certa forma. E as redes que mais se comprometem são com a qualidade daquele franqueado, justamente são as redes que olham para dar segurança para ele. E é nisso que a Space Hunters entra. A Space Hunters entra em dar segurança à tomada de decisão através de soluções de inteligência na interpretação do potencial de localização. Nós entendemos, primeiro, um viés do urbanismo, que ninguém mais entende na ótica de business, que é uma ótica de cálculos de tendências de uso do espaço urbano. E, pegando isso, nós aliamos com o que for importante dado de mercado. Dado de mercado a gente brinca que é arroz com feijão, todo mundo tem que ter em casa. Assim como o grande, o pequeno, o médio. E a gente faz essas combinações e entrega de uma forma legível, porque não adianta eu ter uma informação a mais que dá uma possibilidade dele entender algo muito mais assertivamente, se eu não consigo explicar isso. Então, a gente conseguiu achar um método em que, seja através de plataforma ou de um modelo assessoria com estudos, nós conseguimos mostrar prós e contras, seja para quem quer abrir um negócio ou quem quer entender o potencial de um espaço que está ali disponível para ele. Às vezes é um próprio imóvel dele, não sabe o que fazer com aquilo. Pô, o que pode fazer, né? Então, na prática, vamos imaginar que eu quero uma filial na Zona Norte de Porto Alegre. Nós estamos gravando aqui no espaço da Macroffice, fica relativamente perto do estádio do Zequinha, relativamente perto do aeroporto, relativamente perto aí do Bourbon do Assis Brasil. E aí, como é que eu chego na Space Hunters e que tipo de estudo é feito? Beleza. Primeiro, eu vou lhe fazer umas perguntas entendendo o teu cenário de negócio. Tu está olhando um cenário de um negócio que é uma unidade, tu pretende expandir depois. Nós vamos ter que fazer essas perguntas para daí poder fazer um estudo e compreender. É necessário zonear a cidade, compreender se isso não vai canibalizar futuras unidades? Como que a gente vai pensar tudo isso? A gente pega e primeiro vê o arroz com feijão, que é o dado de mercado. Então a gente vê o que for importante, dado de mercado, pesquisa de IBGE, questão de Receita Federal, as pesquisas no Google também, e contrastamos com esses cálculos que nós fazemos. Os sócios fundadores da Space Hunters são arquitetos urbanistas, e um deles é muito especializado nisso. E diante de um sistema de cálculos que usa só o mapa da cidade, a gente calcula as 3 principais tendências de deslocamento humano: concentração, fluxo, alcance. E aí trazemos isso para a ótica de business da seguinte forma: ou eu faço isso aplicado às diversas dúvidas dentro da cidade de uma forma geral, ou eu consigo mostrar a nível de endereço, comparando com o endereço de concorrente, vendo com o endereço disponível que ele está visualizando, ou até mesmo que tem no site imobiliário, Viva Real, Zap, essas coisas mais de portais de anúncios imobiliários, e entrego em poucos dias esse know-how e o especialista apresenta isso e fica à disposição. Então isso é um grande diferencial. Ao mesmo tempo, se ele está querendo expandir e ele não quer só olhar a ótica de uma cidade, ele pode contar com uma plataforma que nós temos, que é o Space Data, que também vai facilitar para ele ter pelo menos o arroz com feijão, o dado de mercado, de uma forma mais acessível. Arthur, e em que regiões a Space Hunters já está disponível? Além de Porto Alegre, além do Rio Grande do Sul, ela já oferece informações em outras cidades aí pelo Brasil? Nós atuamos para o mundo inteiro, remotamente, então até engraçado pegar. Um dia desse eu estava pegando uns estudos que eu mostrei lá para ti lá atrás, quando eu entrei no Space, e a gente dizia ali, nós já auxiliamos mais de 70 clientes em não sei quantos estados e tal. Daí hoje eu pego a apresentação e eu vejo o contraste. Pô, Space Hunter já ajudou mais de 1.300 clientes em 17 países. Daí tu olha assim, pô, a coisa evoluiu. Por quê? Porque nós conseguimos atender de uma forma muito maleável, personalizada, independente de onde o cliente estiver. A gente pega o mapa da cidade, a planta de um local, consegue extrair as tendências sem às vezes depender até do dado de mercado. Então quem quiser nos contratar, independente de onde for, a gente atende. Até onde não tem dado. Por exemplo, Paraguai não tem dado nenhum de mercado. E a gente conseguiu fazer auxílio por um franqueado de uma rede brasileira lá, inclusive. Assim como já ajudamos em Dubai, no interior dos Estados Unidos, Nova Zelândia, enfim, depende muito de cada caso, né?
Interessante. Então, aqui na América do Sul, a gente tem, e o Paraguai é uma economia pujante hoje aqui na América do Sul, uma das que está andando com mais velocidade, apesar de muitas vezes as pessoas terem um pouco de preconceito. O fato é que o Paraguai está andando para frente e nós aqui estamos num momento delicado, né, de andar. E como é que tu vê o futuro da Space Hunters, né? Quais são os planos de expansão? Onde é que ela quer chegar nos próximos anos? Legal. A Space Hunters, ela sempre acabou tendo contatos e os contatos levaram nós a fazermos estudos fora do Brasil. Tanto que logo no segundo ano ali, mais ativamente a operação, a gente já tinha clientes dos Estados Unidos. Mas agora que nós estamos fazendo uma provocação de prospecção mais ativa com foco nos Estados Unidos, a gente abriu uma empresa lá e estamos com uma empresa parceira também fazendo uma atuação mais forte lá para a gente conseguir expandir. E realmente a atuação nos Estados Unidos é um foco importante para nós agora e ao mesmo tempo nós estamos ganhando muito mercado nacional. Esse ano nós tivemos na feira da ABF, maior feira de franquias do mundo, com um stand num tamanho legal, tudo num porte legal, e percebemos que conseguimos até, de certa forma, manter uma presença muito legal no cenário nacional, até pelo share de mercado que a gente olha, assim, a gente vê a Space Hunters hoje está presente muito forte nos principais espaços de mercado do Brasil. Isso eu ia te perguntar, São Paulo é o maior mercado brasileiro, é o maior mercado da Space Hunters também? Por onde estão mais concentrados os clientes da Space Hunters pensando em Brasil? Sim, em primeiro lugar, São Paulo, não tem muito como fugir. São Paulo, região metropolitana de São Paulo, tudo aquilo, né? São Paulo é bizarro o quanto a gente consegue oportunidades lá, mas eu ainda me mantenho morando aqui, não quero morar em São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muito o sul do Brasil crescendo, o Rio Grande do Sul ficando um pouquinho para trás, Santa Catarina nos contratando bastante. A concentração, lógico, de Porto Alegre acaba sendo grande ainda porque saímos daqui, então muita gente nos conhece daqui. Mas as principais marcas hoje se concentram em São Paulo e região sul do país, com a predominância de Porto Alegre, mas espalhada muito por Santa Catarina, Paraná. Pensando na realidade dos pequenos negócios, né, tu trouxeste uma questão muito interessante, que os franqueados de grandes redes são pequenas empresas em sua maioria. Quando a gente está falando de um projeto utilizando a inteligência da Space Hunters, cabe no bolso dos pequenos ou é algo destinado aos grandes investimentos? O legal é que cabe no bolso dos dois, desde o pequeno até o grande, né? Nós conseguimos ter um método de estudo, ter um método de consultoria recorrente, daí são grandes contas, então até para dar suporte para uma grande marca, esse custo se eleva também, porque eu tenho que lidar com diversos profissionais, mas hoje, por menos de um aluguel, por exemplo, de um ponto comercial, alguém consegue contratar uma Space Hunters de um mês de aluguel. Então é muito fácil a gente conseguir auxiliar desde o pequeno até o grande, e, inclusive se ele não tiver nem como pagar um percentualzinho do aluguel, vamos dizer assim, né, a gente bota no preço, não que a gente costume ganhar assim, mas ele consegue pagar às vezes uma mensalidade de plataforma que também vai suprir ele ali de uma forma bem mais acessível. Se eu quiser conhecer mais sobre a Space Hunters, acessar alguma informação, onde é que eu encontro? São duas formas principais, né? O nosso Instagram está cada vez mais legal, assim, a gente tem muitos conteúdos interessantes, podcasts, enfim, que é o Space_Hunters. Hunters com H. Isso, exatamente. Em inglês, né? Caçadores de espaço, vamos dizer assim. E caçadores, não pode ser o singular, não é Space Hunter, né, que muitas vezes botam assim. E o www.spacehunters.com.br, nosso site, mas nosso Instagram tá bem bacana, até se quem quiser seguir vai gostar bastante. Arthur, a gente está chegando ao final aí do nosso tempo de entrevista, mas eu quero pedir para tu deixar uma mensagem para todos esses empreendedores que estão nos assistindo aqui no programa Movimento Empresarial. Acho que é acreditar primeiro no seu objetivo, se ele está muito bem traçado, se ele não está traçado de uma forma que tu não acredita que ele esteja bem traçado, revisa bem as coisas, vê o que tu quer para a tua vida e que tu acha sustentavelmente legal tanto para ti quanto para um potencial cliente, e fazendo esse ajuste todo, acredita, porque existe milhões de oportunidades por aí, no Brasil, em outros lugares, mas no próprio Brasil, né? Mesmo com todas as adversidades, nós temos muitas oportunidades, então revisa, objetiva e acredita se aquilo está bem traçado. Obrigado pela entrevista, Arthur. Eu que agradeço, muito obrigado. E você, continue aí com a gente, que daqui a pouquinho tem mais Movimento Empresarial.
sou Cláudia Fortuna, falando do movimento empresarial. Como todo mundo do Rio Grande do Sul sabe, e até mesmo do Brasil e até mesmo outros países, nós aqui no Sul estamos passando por um momento muito trágico. Existem cidades que foram dizimadas, a cidade não existe mais. Sim, é uma grande tragédia, um momento de muita reflexão, porque não tem alguém culpado. É uma obra da natureza. Talvez o homem, se tivesse jogado menos lixo, plantado mais árvores, sim, mas não é algo que se resolva fazendo rapidamente uma ação. Mas rapidamente nós podemos sim prestar auxílio aos outros. Nós podemos sim levar em conta as nossas emoções e os nossos sentimentos e não ficarmos parados e perdidos nisso. É uma coisa bem interessante. Bom, eu costumo falar muito sobre constelação familiar e aqui é muito aplicável coisas pertinentes à constelação, no sentido de que, sim, parece que essas pessoas foram envolvidas todas num momento X, que é uma tragédia, sim. A subida da água é algo muito grave. Quem já passou por uma enchente, como a minha mãe contava da enchente de 1941, foi emblemática, né? Quem passou por um período assim tem no seu DNA, tem na sua memória até afetiva, que é algo muito perigoso, é algo muito perigoso. Então, ficar mais acima do nível da água, ver se não está o nível do rio crescendo muito, será que choveu na cabeceira do rio? Porque às vezes não chove naquela localidade, mas vem chovendo em outras, e aquela enxurrada vem. Então, sim, tem que estar atento. Mas as emoções, existem duas emoções bem interessantes envolvidas nisso. A primeira é a do medo, claro. O medo vai estar envolvido nisso. E a segunda emoção, que é tão interessante, porque existe uma escala de emoções, e a segunda emoção envolvida nisso, aliás, o segundo estado de consciência envolvido nisso é o seguinte: coragem. A contrapartida que existe entre medo e coragem é: o medo é uma das escalas primitivas, ela está lá embaixo. E a coragem tem o dobro nessa escala. Um dia eu falo mais sobre essa escala, mas agora só vou falar sobre isso. Então, o medo ele é um estado de falta de empoderamento, ele é um estado de pânico, ele é um estado de ansiedade, né? Enquanto que nós temos a emoção da coragem, que é um estado de empoderamento. A pessoa fez uma atitude e ela toma uma atitude. Nesses momentos, algumas pessoas ficam na zona do medo e algumas pessoas conseguem ir para o proativo, para a zona da coragem. Por isso que nós vemos muitos atos heróicos, pessoas que inesperadamente salvam as outras, fazem, acontecem. Por quê? Porque elas estão nessa emoção, que é uma emoção mais consciente, vamos dizer assim, em que elas conseguem se empoderar e começar com atitudes fazer pelos outros. O que hoje nós podemos fazer para olhar para essa situação? Nós podemos sair dessa zona do medo, dobrando a nossa consciência e ir para a coragem. A tragédia está feita e agora nós temos que enfrentar. Como que se enfrenta isso? Nós sabemos que as tragédias, elas unem as pessoas, mas somente o amor mantém unido. Então agora é o momento de vocês reflexionarem, todos nós, sobre o amor. O que é que nos manterá unidos e proativos? Se nós ficarmos parados no medo, nós não vamos sair disso. Nós precisamos ir para a fase de superação. Então, quem estiver muito amedrontado, quem estiver passando por pânico, não hesite em procurar uma terapia adequada, procurar uma constelação, olhar para isso. Por quê? O que acontece quando uma cidade inteira, ou no caso aqui um estado praticamente, é envolvido numa tragédia? Existe o que a gente chama de comunidade de destino, que também cria um laço. Nós temos laço familiar, que é pelo sangue, e nós temos o laço de destino,
que é por compartilhar o mesmo destino. Então saibam que se vocês forem envolvidos neste laço de destino, sempre tem um propósito maior. E agora é hora de começar a reconstrução, tanto aqui quanto aqui no coração de vocês. Desejo a todos nós uma boa recuperação dessa tragédia e que todos fiquem mais fortes e consigam sair da zona do medo, indo para a zona da coragem. Aguardo vocês num próximo Movimento Empresarial. Tchau, tchau. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça... É muito interessante quando a gente está aqui em Brasília e conversa com as pessoas de um modo geral e se percebe como a cidade gira em torno da questão da gestão pública e do funcionalismo público. A gente vê os jovens enxergando prioritariamente na sua trajetória profissional passar num concurso e, de alguma forma, estar em algum desses ministérios ou, quem sabe, no Congresso Nacional, prestando serviços dentro de alguma área de governo. Pouco se fala de forma profunda, de forma estruturada, em negócios e em empreendedorismo aqui em Brasília, sem que envolva o governo federal, o GDF ou alguma esfera de alguma autarquia. Isso é um fato. De outra parte, muitas vezes a gente vê acontecendo pelo Brasil o oposto. Em muitos lugares existe uma exacerbação do empreendedorismo, onde existe uma vontade de se criar um negócio, de se desenvolver um negócio, e pouco se fala de carreiras públicas ou mesmo se evita se falar de estar trabalhando dentro de uma empresa, até porque o que nós vemos e o que se fala é que empregos não existem mais. Ora, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Talvez não exista nenhum outro espaço no Brasil onde seja tão profundamente arraigada essa cultura do funcionalismo público como Brasília, e é por razões óbvias. Brasília nasceu para ser um espaço de gestão pública, mas nada impede que iniciativas diferenciadas, iniciativas disruptivas de desenvolvimento de negócios aqui também aconteçam e que não envolvam necessariamente as esferas governamentais. De outra parte, participar da gestão pública fazendo um concurso público ou atuando no ambiente político e sendo indicado a participar de algum cargo é uma carreira que pode ser seguida por qualquer profissional em qualquer outra região do Brasil. Desenvolvimento de negócios, estar na gestão pública é uma questão de equilíbrio. Não existem caminhos únicos. Do mesmo modo como
um espaço reduzido para a criação de negócios aqui em Brasília é um fato, e isso não é positivo, não se enxergar a carreira pública ou estar dentro de um ambiente de uma empresa participando das suas atividades como um funcionário é algo que também deve ser evitado. Os excessos não são positivos. Essa é a minha opinião. Semana que vem eu trago outra para você. Olá, eu sou a doutora Aline Martins de Silva, cirurgia dentista. Sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Hoje eu venho conversar com vocês sobre um produto que está sendo muito divulgado nas redes sociais e com certeza tu já deve ter ouvido falar, que é o carvão ativado. Esse produto, ele promete clarear os dentes. Mas sempre fica a dúvida, será que o carvão ativado faz bem para o teu dente? Eu já vou te explicar. O carvão ativado, ele é vendido na forma de um pó e a orientação, né, dos fabricantes desse produto é que a pessoa deve escovar os dentes com esse pó. Só que aí que vem o perigo. Esse pó, ele é abrasivo. Quando tu escova os teus dentes com esse pó, o que está acontecendo? Tu está desgastando o esmalte do teu dente. A gente pode afirmar que tu está desgastando o teu dente. Então tu imagina, o que isso vai causar? Isso vai causar dor e vai causar trincas no esmalte do teu dente. É muito prejudicial para a tua saúde. Não é recomendado carvão ativado para clarear os dentes. Se tu deseja um dente mais claro, a orientação que eu te dou é procurar um cirurgião dentista, fazer o diagnóstico e com certeza ele vai montar um plano de tratamento adequado para o teu sorriso, para tu ter um sorriso mais claro. Hoje existem tratamentos feitos pelo cirurgião dentista que tu pode sim clarear o teu dente de maneira segura. Então preste muita atenção em tudo que é divulgado nas mídias sociais. Nem tudo que é divulgado é verdadeiro e nem tudo que é divulgado é saudável para o teu sorriso. Tá bom? Eu fico por aqui. Até semana que vem para mais dicas de saúde bucal para o movimento empresarial. Um grande abraço. Ana Paula, nesse programa Movimento Empresarial a gente teve duas discussões bem interessantes. A gente recebeu o Arthur Duarte, que é um dos responsáveis por um projeto, por uma empresa muito interessante, que é a Space Hunters, e que está atendendo empreendedores do mundo, né? Interessante aí, mas centenas e centenas de empreendedores espalhados pelo mundo na questão de onde instalar a sua empresa. Então, eu acho que é um tema que interessa muito para os empreendedores. E também batemos um papo aí com a Priscila, né? A Priscila Oliveira, que é a responsável aqui pela captação das imagens do programa Movimento Empresarial, que é uma fotógrafa dedicada à questão de eventos, posicionamento de imagem, mas ela trouxe aí várias reflexões sobre empreendedorismo, sobre fotografia também, então acho que foi muito bacana. E todas as semanas a gente tem pessoas muito interessantes aqui, né? Mas de repente tem pessoas que não conseguem assistir o programa sempre. O que elas fazem, Ana Paula? Entra lá no YouTube, @Movimento Empresarial, e nós temos todos os programas. Vai lá, confere as entrevistas que você perdeu, porque com certeza as entrevistas irão contribuir com você ou com o seu negócio de alguma forma. @Movimento Empresarial no YouTube e também no Facebook. Todos os programas também estão lá no Facebook. Caso você não acesse o YouTube, tem essa opção. E o programa está chegando ao fim hoje, né? Sim, Rogério. E você que sempre nos acompanha, saiba que todas as terças-feiras, às 21h30, estamos aqui na Rede Sul de TV com o programa Movimento Empresarial. Nos vemos terça-feira que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.